Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Sei que eu tava sumidinha, tava vindo com... Pois esse vídeo eu vou contar tudo o que aconteceu. Pelo título vocês já viram, vou falar um pouquinho de como tá sendo isso. Sim, nós estamos... estou grávida. Eu confesso que ainda é difícil falar nós estamos grávidos, ou não sei, não consigo ainda. Assim, não sei você. Eu descobri a gravidez dia 31 de agosto, eu estava com 4 semanas, ou seja, um mês. Fran, mas por que você demorou tanto para descobrir? Para quem não sabe, eu estava tentando há 10 meses, há mais ou menos 10 meses. Eu ia fazer 1 ano de tentante agora em novembro, mas eu tinha um diagnóstico terreno. E eu vou falar a minha experiência, da minha vida com Deus, da minha segurança. Em 2018, eu me mudei para o interior do Espírito Santo, meu marido foi transferido, e eu larguei a minha profissão e eu fui acompanhá-lo. E aí, eu já queria, já pedia, conversava muito com ele, mas ele estava irredutível à questão da gente ter um segundo filho, e ele sempre falava comigo que ele queria ter um segundo filho quando ele saísse da empresa, que ele tivesse a sua empresa já estabelecida, porque ele queria dedicar tempo. Para quem não sabe, a gente engravidou, eu tinha 16 anos, ele também, então tá sendo muito diferente. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu até comento aqui como é que tá sendo isso. Confesso que por muitos momentos, nesse iniciozinho, né, eu me pegava pensando, meu Deus, será que eu tô sendo justa com Enzo? Enzo é o nosso primeiro filho, é o nosso primogênito. E eu não vivi isso com isso, não vivi essa felicidade do contar para as pessoas, das pessoas ficarem me perguntando como eu estava todos os dias. A nossa família já sabe, nós contamos no mesmo dia quando nós descobrimos. Contei também para o meu esposo no mesmo dia, para Enzo inclusive. Então assim, parece que meu cérebro bloqueou tudo aquilo que eu vivi, né? Todas aquelas cenas, os momentos que eu lembro são momentos muito pesados e tristes dessa gestação de Enzo, e que as coisas realmente mudaram quando ele nasceu, né? Mas até então a minha gravidez foi muito conturbada, muito pesada, muito triste, e eu me via feliz nessa gestação depois que eu descobri, e me vinha aquele peso, eu tô sendo injusta com o meu filho, com o meu primogênito, porque eu estou curtindo. Por mais que não esteja sendo fácil, eu estou passando muito mal. Totalmente diferente da gestação de Enzo. A gestação de Enzo era o lado emocional, e nessa gestação tá sendo comigo, né, com a mamãe aqui. Inclusive, eu recebi uma pergunta lá no Instagram, se você não me segue lá, vou deixar aqui meu Instagram, se eu já sabia o sexo, porque aqui são 2 menininhos. E não, gente, eu tenho esse cordão aqui na época que eu fiz faculdade, porque eu comprei esses 2 menininhos porque o meu marido e o meu filho, né, os 2 homenzinhos da minha vida. E aí a gente descobriu o dia, mas voltando ao assunto, né? A gente descobriu o dia 31 em 2018, quando eu, né, me mudei para o Espírito Santo, para o interior. Eu resolvi fazer um check-up, que eu não estava tendo tempo, eu resolvi, nem financeiramente eu tinha condição, e aí eu resolvi fazer um check-up. E foi aí que, conversando com a ginecologista, ela pegou os resultados, ela falou comigo que ela só conversaria comigo com meu esposo. E aí eu falei que não tinha como, porque ele vivia viajando e que ela poderia falar. E aí ela falou comigo, me deu um diagnóstico que eu não poderia ter filhos sem fazer inseminação in vitro. Que a chance de eu conseguir ter filhos era muito pequena, por causa da endometriose, meu útero, né, não tinha condição realmente de ter. Gente, eu não vou, mesmo como enfermeira, eu não vou me ater a esses detalhes, porque eu resolvi naquele dia ficar com o diagnóstico do céu. E por mais que ela falava, eu não conseguia assimilar aquilo pra mim. E aí eu falei com ela, pois eu já tenho um milagre, né? Eu tenho um filho. Na época, Enzo tinha em torno de 10 para 11 anos. E aí eu falei com ela que eu resolvi. E tudo bem, esse é o diagnóstico terreno. E, gente, Deus é tão maravilhoso que ele
me deu essa segurança, sabe, na hora. E eu lembro que a Ale tava viajando, e quando ele chegou eu contei pra ele, e ele é um homem de muita fé também. E aí ele falava comigo, a gente precisa entender que a gente vive uma vida segundo os princípios bíblicos, e a gente precisa crer que Deus vai fazer infinitamente mais. Nós já temos um milagre. Eu sempre tive uma menstruação totalmente regular, com muitos sangramentos, com muitos nódulos, o período menstrual para mim sempre foi muito pesado. E aí, quando eu saí, né, do cargo público, em outubro, eu voltei a conversar com ele novamente. Não, minto, em abril a gente fez um curso do Paulo Vieira e eu expressei para ele realmente o meu desejo novamente de engravidar. E aí, a gente fez uma oração declarando que a gente iria viver esse momento, que eu era sarada e curada. E por mais que eu falasse com as pessoas, então procura um médico fazer tratamento, e eu falei, não, eu vou ficar com o diagnóstico do céu. A minha vida, eu preciso ter essa fé firmada. Eu já tenho um milagre. Se Deus operou um milagre uma vez, não é nada, porque que é pra ele? Ele abriu um mar. Então, em outubro, quando eu saí, a gente voltou a conversar, né, sobre eu parar de tomar medicação. E aí, nós tomamos a decisão de eu parar de tomar medicação. O Instagram já estava crescendo, a gente já estava crescendo o Instagram, já estávamos, né, tendo uma vida melhor financeiramente. Eu estava saindo também para me dedicar totalmente ao Instagram. E aí eu comecei a tentar. Nesses meses de tentativas, são milhares de testes negativos, mas em julho desse ano agora, de 2022, atrasou 5 dias e eu tava sentindo meu corpo muito diferente. E aí eu resolvi fazer o último teste. E aí eu fiz um teste negativo, a gente tava de férias, e eu jurei pra mim mesma que eu não iria fazer mais, com tão pouco tempo, sabe? De atraso. E aí eu esqueci, entreguei pra Deus, eu fiz uma oração, chorei muito nesse tempo. Todo mês era aquele choro. Se vocês quiserem, depois eu tenho até algumas coisas anotadas. E quando foi em agosto, minha menstruação era pra ter vindo dia 3 até o dia 7 de agosto. E aí não veio. E aí eu tava percebendo algumas mudanças do meu corpo, mas eu não queria, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar pensando. E eu tava sentindo alguns enjoos já. Só que eu falei, é porque eu tô mudando minha alimentação, que eu sabia que eu precisava emagrecer pra engravidar, pra não ficar com sobrepeso. E eu acho que é por isso. E eu tava voltando àquela rotina de andar na praia, de correr. Mas quando foi lá pro dia 20, eu comecei e falei, nossa, mas realmente tá muito atrasado. E eu fiz uma oração, falei, meu Deus, se até o dia 30 não vier, eu vou fazer um teste. Chegou no dia 30, eu tava cheia de gravação, precisava sair pra fazer uma publicidade. E aí eu falei, amanhã eu levanto cedo, vou andar. E não falei nada com meu marido, não falei nada com a Adri, vou andar. E aí eu vou comprar um teste. E eu cheguei na farmácia e eu olhei, falei, vou levar 2, né? Aquela coisa de ansiedade. Eu falei assim, não, vou levar 2. Se esse der negativo, mês que vem, qualquer coisa se atrasar, eu faço de novo. E eu peguei e falei assim, não, eu sou uma mulher de fé, eu tenho que andar por fé. E eu falei, vou comprar só um. E, gente, eu fiz o teste sem nem acreditar que poderia dar positivo. E aí, eu cheguei em casa, ele tava dormindo ainda, cheguei em casa, fiz o teste, gravei a cena dele, gravei tudo, a reação de Enzo também. E aí, eu fiquei sem reação, porque começou a vir aquele déjà vu, sabe? De anos atrás, o que eu vou fazer agora? Agora eu tô grávida. Quando eu vi, eu não conseguia acreditar, e eu liguei pra minha cunhada, que mora em Portugal, e eu falei com ela, eu tô grávida. E eu fiquei sem reação, fiquei tão nervosa que eu não conseguia acreditar. Até então parecia que não era real aquilo.
E aí eu falei com ela, o que que eu faço? Ela, não, você não vai contar nada pra ele, vai no shopping. E era um dia de gravação. Era um dia que a gente iria estar gravando. E eu peguei e falei, não, se eu for sair de casa ele vai desconfiar. Então eu não posso sair pra comprar nada. Só que aqui no escritório eu tenho caixas de envios, embalagens, né? Que eu gosto de trabalhar cartões, eu gosto de escrever para cada uma das alunas. E aí foi onde eu achei a caixinha. Falei, vou fazer uma surpresa para ele, vou contar, colocar na caixinha. Ó, coloca na caixinha, tem alguma coisa de bebê? Eu falei, não tem mais nada, são 14 anos, né? Nosso filho tem 14 anos, eu não tenho mais nada. E tudo que eu tenho, que a gente guardou, tá em Minas Gerais. Tá na casa dos parentes do meu marido. E aí eu peguei e falei assim, nossa, e agora? E eu esperei ele levantar, comecei a acordar ele, falei, olha, tem um presente pra te dar. E aí depois eu vou colocar aqui a reação pra vocês. Então, assim, é muito surreal, sabe? Por mais que você esteja tentando, quando acontece, se fica sem reação, porque é um milagre, né? É um novo ser que está sendo gerado. E para mim ainda é um pouquinho mais complicado, porque eu não tive uma primeira gestação tão tranquila. E viver esse milagre é um descansar, porque é uma nova fase, tá sendo tudo tão diferente, desde o que eu tô sentindo, desde a reação das pessoas quando a gente conta. E eu não podia deixar de compartilhar aqui. Amanhã eu vou soltar o vídeo da reação dele, da reação de Enzo. A gente também filmou. Enzo tá reagindo muito bem a isso. A gente também já estava conversando com ele, né? Eu já fiz uma ultrassom e a médica, meu útero tava limpíssimo, não tinha nada de endometriose, nada de doença nenhuma. E em tudo a gente tem visto o cuidado de Deus, sabe? Em tudo a gente tem visto o cuidado de Deus. O que eu tenho pra te dizer, se você for tentante, só decida ficar com um diagnóstico do céu. Decida declarar todos os dias que você vai viver aquilo, que Deus te colocou aqui para você reinar em vida. Busque viver como se já tivesse acontecido. Porque acho que quando eu decidi isso, quando eu entendi isso, que eu precisava entregar para Deus, realmente entregar nas mãos dele e saber que eu não tenho um controle de tudo. Deus veio e falou assim, agora é a hora, porque você aprendeu a descansar. Você vai viver, independente do que as pessoas falam, independente talvez de um diagnóstico. A gente pode ser mãe de várias formas e confesso que é muito bom você ver o agir de Deus, porque Ele te escuta, mesmo em seus choros, mesmo em tamanhas dificuldades, mesmo quando o mundo diz tudo ao contrário. Deus, Ele nunca nos abandona. Então tenha fé. Amanhã eu vou soltar o vídeo, né? Se você não me segue no Instagram, eu coloquei um minutinho lá de como foi a reação de Adler, mas eu gravei também a minha reação, a reação de Enzo, gravei tudo e eu quero muito compartilhar isso aqui com vocês. Fico mais aliviada porque agora eu posso falar tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô vivendo. Espero que vocês já gostem. E comenta aqui, se você conhece alguém que tá passando por isso, que é uma tentante, manda esse vídeo pra ela, compartilha pra ela. Eu tenho certeza que pode de alguma forma acalmar o coraçãozinho dela. E creia que Deus é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede, de tudo aquilo que a gente possa pensar, viver. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada.